Hoje vamos falar um pouco sobre as mudanças que estão ocorrendo, numa velocidade até bastante grande, na economia internacional, nas relações comerciais, nas relações políticas, na geopolítica, que acabam influindo, de uma certa forma, nas políticas próprias de cada país. Desde que Trump se candidatou à presidência dos Estados Unidos, ele vem defendendo propostas radicalmente diferentes daquelas defendidas pelos democratas. E entre essas propostas, ressalta bastante tudo para os americanos em primeiro lugar. Todos os acordos, todas as relações comerciais com outros países estão sendo mudadas radicalmente. Nessas questões, chama mais a atenção uma importante, que é a tentativa de mudança da balança comercial americana. A balança comercial é a diferença entre exportação e importação. E a balança comercial dos Estados Unidos é altamente deficitária. Isso há vários e vários anos. Países que têm um saldo comercial favorável contra os Estados Unidos, tipo China, Rússia, Alemanha e alguns países europeus, esses países serão afetados através de aumento de impostos e de barreiras à entrada de produtos desses países nos Estados Unidos. O alvo principal é a China, porque a China é, de longa data e com muita folga, o país que tem a maior saldo comercial com o mercado americano. Então ele já elencou alguns produtos que vão subir em termos de imposto de importação e falou que vai continuar. Esse saldo negativo nas contas dos Estados Unidos com a China chega a atingir cerca de 400 bilhões de dólares por ano. E pelo menos metade disso ele quer eliminar com a China. E isso já está declarado. Ora, ao fazer isso, os Estados Unidos acabam tendo que usar produtos mais caros, porque os produtos baratos serão sobretaxados. E ao ter produtos na economia, seja de consumo, seja produtos intermediários que servem à produção, como no caso do aço, do alumínio, seja o próprio petróleo que os Estados Unidos importam, todos estão subindo. Isso gera o quê? Inflação. E quando gera inflação, o Banco Central aumenta a taxa de juros. E a taxa de juros americana, que estava em zero há um ano e pouco atrás, caminha para chegar a 3% e talvez até romper esses 3%. Quando isso ocorre, todos os investidores procuram segurança, ou seja, os investidores que estão aplicados em países emergentes retiram uma parte ou todo de suas aplicações em títulos desses países e pegam esse dinheiro e voltam a aplicar em títulos do Tesouro Americano, que rendem pouco, mas que eles sentem segurança com isso. Ora, isso dá um impacto na conta de câmbio, ou seja, o câmbio se desvaloriza. No caso do Brasil, o câmbio estava em 3,20, hoje está acima de 3,60. No caso da Argentina, deu um pulo muito forte, o que levou o governo Macri a uma situação de ter que pedir ajuda ao Fundo Monetário Internacional, porque a Argentina não está nada bem, e a promessa que veio com esse presidente de melhorar as condições no país, a gente viu que não funcionaram, e então há uma preocupação aqui no Brasil também que o Brasil seja afetado. Uma das formas de afetar é diminuir as exportações para a própria Argentina. Na medida em que a Argentina está em crise, ela vai importar menos, ela vai ter uma atividade econômica menor e, consequentemente, isso prejudica as exportações brasileiras para esse país. Entre elas, a produção e venda de veículos. Praticamente quase 80% da produção nossa de veículos exportada vai para a Argentina.
Há uma preocupação, sim, aqui com relação a esse impacto da política americana na questão do câmbio, embora o Brasil esteja numa situação privilegiada, com reservas internacionais de 380 bilhões de dólares. Isso representa 38 vezes a importação mensal, são 38 meses de importação, quando o recomendado é no máximo 12 a 13, 14, 15 meses. O Brasil tem uma segurança muito grande do lado das reservas e o Brasil está gerando saldos na balança comercial bastante expressivos que estão praticamente zerando as contas externas do país. E como o petróleo está em alta devido à política americana e devido ao temor de guerras e ao fato de que o Oriente Médio e a Rússia resolveram reduzir a sua produção de petróleo e a Venezuela está em maus lençóis na produção de petróleo, isso faz com que a oferta de petróleo diminua e a demanda continue crescendo e com isso o preço já está quase beirando os 80 dólares o barril. A questão de um ano e pouco atrás, isso estava em 50 dólares o barril, 40 dólares o barril. Isso tudo está levando a uma certa intranquilidade e vamos ver como se desdobra isso. Esse é um assunto que merece a nossa atenção. Oi, pessoal. Esse ano, um ano muito agitado, muita disputa. São as eleições em jogo, muita paixão, muitas ideias, muita discussão. Eu espero que essa página ajude a gente esclarecer um pouco melhor as nossas posições, trocar ideias com os nossos seguidores e que isso sirva para ajudar todos nós a conseguir contribuir de uma maneira mais forte para o nosso país. Muito obrigado.